Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar sobre a sua bênção pode estar no seu perdão. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. É muito normal a gente, quando está orando, fazer vários pedidos para Deus, né? Querer ser abençoado em várias áreas da nossa vida e fazer aquela lista, né, de coisas que a gente quer que Deus esteja presente lá e abençoando, né? Só que é muito normal também a gente tá chateado, ressentido, magoado, ofendido, com raiva, às vezes com ódio, né, de algumas pessoas, e a gente achar que porque aquela pessoa fez alguma coisa ruim pra gente, a gente tem todo o direito de se sentir assim, a gente tem todo o direito de ficar assim. Só que não é isso que Deus quer pra tua vida, não é isso que Deus pede pra gente fazer. Marcos 11:25 diz: "E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês." Já em Mateus 18:21, ele diz o seguinte: "Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes?" Bom, Pedro está achando que 7 vezes de repente seria um número bom, porque naquela época, né, até então a vinda de Jesus, as pessoas achavam assim que perdoar 3 vezes estava excelente, né? Um rabino, assim, ele costumava falar, bom, se você perdoa 3 vezes já está um número legal. Então ele pensou, bom, se eu falar 7, né, o 7 é o número da perfeição, se eu falar 7, daí sim é que todo mundo vai achar que tá fantástico, né? Deixa eu perguntar para Jesus, que acho que Jesus vai aprovar 7 vezes, né? Mas não é bem assim que acontece. No 22, então, Jesus fala, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bom, aqui Jesus está falando o seguinte, né? 70 vezes 7 não é bem exatamente 490 que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, você deve perdoar sempre, né? Você deve perdoar incontáveis vezes. Inclusive, você não deve ficar contando, né? 490 vezes você já perdeu a conta e você não deve contar. Não é uma coisa que você deve fazer, porque se você ficar contando, aquele raciocínio de ficar contando, de ficar pensando, é algo que vai ser muito ruim para você, porque talvez seja mais difícil de você conseguir perdoar. E essa não é a tua posição, não é a posição que Deus quer para a tua vida. Deus não quer que você ocupe o trono dele. O trono dele é dele. Então, quem vai ter a vingança nas mãos é Deus. É Ele que vai decidir, então, o como e quando aquela pessoa vai pagar. Ele não quer que você fique com essa incumbência. Por vários motivos. Primeiro, que você não é Deus, né? E você não sabe o que é melhor para você e para os outros. E segundo, porque Ele não quer que você fique com esse peso no seu coração, né? Com essa coisa de ficar com aquela raiva, aquele ressentimento. Ele quer que você seja livre, que você seja leve, né, para você poder viver sem ficar com isso no teu coração. Daí no 23 ele diz o seguinte, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Isso seriam funcionários mais altos, tá? Então eles têm um cargo bem alto e muitas vezes eles coletam impostos e ficam com um percentual para eles, né? No 24 ele fala, logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Então, ele está aqui falando, né, que esse rei, né, ele pede para trazer esse funcionário e quando ele fala desses milhões, ele, assim, a quantia que ele dá aqui, né, que nessa tradução da Bíblia não está, mas em outras está, é uma quantia que vale assim, tipo, como se fosse hoje bilhões. E um funcionário desse, ele não teria nem quase como acumular uma dívida dessa. Mas Jesus está usando dessa maneira meio jocosa, está falando meio de brincadeira, para mostrar para a gente como que é a nossa relação com o nosso pecado e Deus, né? O nosso pecado para Deus é tão terrível, né? Os nossos pecados são tão terríveis contra Deus,
que a gente fica com uma dívida assim, uma dívida imensa, uma dívida de bilhões, não tem como a gente pagar, a gente jamais conseguiria pagar. E o único que pôde pagar por essa dívida, né, com o próprio sangue dele na cruz, foi Jesus. Ele fez isso pela gente. A gente seria absolutamente incapaz de pagar por essa dívida. Então, ele está falando dessa maneira assim, então o cara ficou com uma dívida lá de bilhões, que era impossível dele pagar. E daí no 25 ele diz o seguinte: mas o empregado não tinha dinheiro para pagar, então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa e os filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Bom, esse versículo, ele chama atenção para uma coisa. É óbvio que esse cara já sabia que ele tinha essa dívida, se era uma dívida tão alta, é óbvio que ele sabia que ele tinha. Mas foi só na hora que o rei o chamou, né, foi lá e chamou e falou: olha, é o seguinte, você está com uma dívida imensa comigo, que ele foi e pediu perdão, né? E ainda, ele falou uma coisa que, na verdade, ele não conseguiria fazer. Ele pediu perdão e falou assim: me dá um tempo que eu pago essa dívida. É óbvio que ele não poderia pagar, jamais. E isso faz uma alusão, muitas vezes, com o que a gente acaba fazendo. Você está lá no pecado, você sabe que você pecou, e Deus precisa, às vezes, dar uma chacoalhada na gente, precisa dar uma chamada de atenção, né, daquele nosso pecado, para a gente olhar e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei nessa área. Por isso que a gente tem que estar sempre, todos os dias, né? A oração do Pai Nosso, que é para ser feita todos os dias, e que na verdade ela é só um exemplo de oração, né? Para a gente não seguir exatamente falando aquilo, mas para a gente saber quais são as coisas que a gente tem que fazer, né? Perdoar todos os dias, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é bom a gente estar sempre pedindo perdão pelas coisas erradas que a gente faz. Não precisar de Deus dar uma chamada da nossa atenção e falar: olha, eu pequei, né? E a gente ter humildade de saber que não, a gente não vai ter como fazer boas ações e pagar por aquilo, porque as nossas boas ações não pagam pelos nossos pecados. Só Jesus pôde pagar pelos nossos pecados na cruz. Bom, no 27, então, diz o seguinte: o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Bom, isso aqui somos nós, né? Que pecamos toda hora e que o nosso rei, né, que está no céu, perdoa a nossa dívida de bilhões, né? E por isso a gente deve ter uma consciência, a gente deve ter o coração grato, né? Porque Deus deu o Filho único dele para morrer na cruz pela gente, né? E para a gente, então, ter uma vida melhor, né? Se a gente está pedindo perdão e a gente sabe que Deus vai perdoar a gente, né? Se a gente se arrependeu e pediu perdão, né? A gente deve, então, seguir a nossa vida sendo melhor, né? Tendo atitudes melhores e realmente vivendo mais longe do pecado, né? A gente nunca vai parar de pecar, mas pelo menos tentando viver mais longe do pecado. No 28, então, o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. A maneira impiedosa que ele age, né, e que muitas vezes a gente age com relação às outras pessoas, né? Quando elas fazem alguma coisa ruim, a gente quer esganar, a gente fica com muita raiva. Daí, se são assim, isso aqui é assim, a comparação é mais ou menos essa. Um devia bilhões para o rei e foi perdoado, e o outro devia, assim, um dinheirinho, tipo, como se fosse muito, muito menos, né? Como se fosse, sei lá, uns 100 reais. É essa a diferença. E ele está querendo esganar o outro, né? E isso mostra a nossa soberba. Quando a gente olha para as outras pessoas, a gente não quer perdoar, né? Depois de ter sido perdoado por todos os nossos pecados, né? Por Deus, né? Que é perfeito, que é santo, então comparando com Ele, né? A nossa dívida de bilhões também, a gente não vai perdoar, entendeu? Uma pessoa que fez alguma coisa que a gente não gostou, porque a gente acha que a gente é muito importante lá, aquela soberba, né? Olha que atitude terrível que ele teve. Então, seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Uma coisa que chama atenção é que ele queria cobrar o valor porque queria, né? Só por cobrar, ele mesmo já não estava com mais nenhuma dívida, né?
Mas muitas vezes a gente fica assim, né? Fez alguma coisa pra mim, vai pagar por isso, né? A gente fica com aquela raiva, nem sabe por que tá com tanta raiva, né? Aquilo muitas vezes nem prejudicou a gente tanto, mas a gente fica com aquela raiva e fica com aquela vontade de que a pessoa pague por aquilo. No 30 diz, mas ele não concordou, quer dizer, o colega dele foi lá e falou assim, ai, me perdoa, eu vou pagar, né? Me dá um tempinho, mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Além de tudo isso, né, ele foi lá, colocou o outro na cadeia, e é óbvio, se ele colocou o outro na cadeia até que ele pagasse a dívida, como é que ele ia pagar a dívida se ele está na cadeia? Fora isso, tem mais uma coisa. A partir do momento que ele colocou o outro na cadeia, o rei não podia mais arrecadar os impostos do outro que foi colocado na cadeia. E muitas vezes a gente faz isso, a gente fica com esse ressentimento a outra pessoa, né? E a gente deixa a pessoa naquela situação e ela mesma muitas vezes fica sem essa liberdade, né, de ter sido perdoada, né? E ela fica com essa má sensação, então com essa impossibilidade também de poder pagar os impostos para o rei. No 31, então, ele fala, quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Esse versículo, então, mostra um pouco do que acontece no natural, né? Já não é nem mais do espiritual, já estamos falando também do natural. Os colegas dele, né, ou seja, as pessoas à nossa volta, quando elas veem que a gente é tão rancoroso assim, que a gente não quer perdoar nada, elas ficam mal impressionadas. Né? Eles ficaram muito mal impressionados. E isso acontece naturalmente mesmo. Né? Daí no 32, aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. E daí ele fala, portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Ou seja, quem não perdoa também não vai ser perdoado. E Jesus terminou dizendo, é isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, é o seguinte, gente, você está aí pedindo para Deus para te abençoar naquela área, para abençoar isso ou aquilo que você tá fazendo, que você faz, que você fez, mas toma muito cuidado, porque os teus pecados não serão perdoados se você está com raiva, com ressentimento de alguém, né? Para de ficar pedindo as coisas para Deus antes de você ter perdoado as pessoas. Muitas vezes a tua bênção, ela vai estar justamente lá quando você perdoar quem você tem que perdoar. E assim, perdão é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. É por isso que no Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a pedir perdão todos os dias e liberar perdão para as pessoas todos os dias. Porque muitas vezes é assim, a gente perdoou uma pessoa por uma coisa que ela fez, mas daí no dia seguinte a gente lembra daquela coisa de novo, ou de mais alguma coisa, ou até aquela pessoa apronta mais alguma coisa, que a gente é obrigado a perdoar de novo. Por isso que a gente tem que lembrar disso todos os dias, né? De perdoar, de liberar perdão todos os dias. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Até a próxima!